Chegamos então à atividade número 4 do percurso anti-bullying, atividade Lei do Bullying. Aqui a gente vai ficar sabendo exatamente o que pontua a lei do bullying, o que mudou, qual é a implicação, quais são as responsabilidades. Importantíssimo, a gente tratou da história dessa lei, né, de como ela chegou até aqui, como as leis foram se modificando, e agora a gente vai tratar especificamente dela. A ideia é que os usuários tenham condições de argumentar, de falar, de citar a lei com propriedade, com confiança e ter a segurança de que a lei está aí para respaldá-los e protegê-los. Então vamos lá para a nossa primeira etapa aqui da nossa atividade, que é a ficha técnica. Então a gente sempre começa pela ficha técnica para a gente saber qual é a dimensão que essa atividade vai ter dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, nosso primeiro item aqui sempre, o objetivo desta atividade no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Objetivo quarto, estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Porque a gente colocar de novo, né, esse objetivo aqui no nosso percurso? Porque o entendimento, o conhecimento das leis possibilita que você exija os seus direitos e que você consiga olhar para a sua realidade de uma forma crítica em relação ao que a lei determina. Então, se eu estou vivendo uma situação que contradiz o que a lei determina, eu posso desenvolver esse senso crítico a partir deste conhecimento e, a partir daí, buscar a efetivação da lei e o cumprimento do direito que me é adquirido. Então, no caso do bullying, né, o que as crianças precisam saber? Elas entenderem o que a lei diz para que elas olhem a realidade delas e elas possam interferir nessa realidade a partir do conhecimento dessa lei. Qual o objetivo da atividade em si? Entender o que muda com a inclusão do bullying como crime no Código Penal brasileiro e correlação com as outras leis, como ECA, multas e responsabilidades. Então, o que a gente vai tratar aqui? Vai entender o que muda com a inclusão do bullying no Código Penal. A primeira lei do bullying foi de 2015, mas não existia penalidade, não existia responsabilização sobre o porquê do bullying acontecer, né? Quem é o culpado pelo bullying acontecer nas escolas? Quem é o responsável por isso? Então, essa determinação não estava clara. Quer dizer, até tinha a determinação, mas não existia nenhum tipo de punição, porque não era incluído no Código Penal a lei do bullying. O que aconteceu agora a partir de 2024 foi a inclusão do crime de bullying no Código Penal e as responsabilidades. Quem são os responsáveis por isso? Então, é isso que a gente vai entender, que a gente precisa que eles entendam nessa atividade. Qual a relação com as outras leis, né? Com o ECA, por exemplo? Então, o ECA, ele determina, né, o direito à proteção básica, o direito a não ser violentado, o direito a viver em paz e a ter as possibilidades de estudar, de participar da atividade escolar, de conviver humanamente e pacificamente com todo mundo. Então, lá no ECA, esse direito à proteção básica, o direito à não violência, o direito a todos os direitos que existem, né, no ECA, na verdade, eles convergem ao bem-estar da criança. Então, o bullying ele vai totalmente contra a tudo que já era previsto no ECA e agora, incluindo essa lei no Código Penal, a gente vai ter aí essas responsabilizações. Então, o que é considerado bullying na lei do bullying agora? Então, assim, existe toda aquela questão que a gente já conhece. Ah, bullying é isso, bullying é aquilo. Agora está definido por lei o que é bullying. O bullying, intimidação sistemática. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo. Então, a questão do bullying que o que mais caracteriza o bullying é a repetição, é a sistematização da violência. Então, é uma violência que começa num dia, no outro dia ela volta, no outro dia ela volta de novo. Então, essa persistência na violência é que vai caracterizar de fato o bullying. Então, uma briga dentro da escola, onde duas crianças se pegam, né, e brigam entre si, ou uma provoca a outra e tem uma reação, mas é uma situação
situação ocasional, foi um motivo específico que causou esse atrito, não caracteriza bullying. O que vai caracterizar o bullying é a forma sistemática como essa violência se perpetua. Então, quantas vezes isso já aconteceu? Há quanto tempo isso vem acontecendo? E isso vai caracterizar o que realmente, efetivamente é o bullying. Qual é a lei do bullying, então? A lei é a número 14.811, de 12 de janeiro de 2024, que instituiu medidas nacionais de prevenção e combate à violência praticada contra crianças e adolescentes. Principalmente se ocorrerem em estabelecimentos educacionais ou similares públicos e privados. Então aqui a lei está definindo aonde o bullying acontece e quem vão ser os responsáveis por essas ocorrências. Qual é a pena para os responsáveis? Segundo o novo artigo 146-A do Código Penal, pena, multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então, o que é o crime mais grave? É quando, por exemplo, o bullying, a gente vai ver mais pra frente, está relacionado ao racismo, ao sexismo, né, a outras características de outros crimes que vão se somar ao crime do bullying. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, intimidação sistemática virtual, cyberbullying, ou transmitida em tempo real, pena reclusão de 2 anos, de 2 a 4 anos, e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então, mas espera aí, quem vai ser preso afinal? Quem vai ser preso afinal? Aí é que está a questão. Se for o cyberbullying, se for comprovado, a pena vai pegar o infrator, a pessoa que está causando. Se ele for menor de idade, quem vai ser punido, quem vai ser responsabilizado serão os pais dessa criança, se ela for menor de 12 anos. Se ela for maior de 12 anos, ela entra no ECA. Lembra que a gente falou que ia relacionar com o ECA? Então, o que o ECA institui? Que a partir dos 12 anos, o adolescente já pode ser responsabilizado por seus atos. Então, se ele tiver mais de 12 anos, esse infrator, essa pessoa que está causando o bullying via internet, ele pode ser recolhido para a Fundação Casa, ele pode ser julgado, ele vai ser julgado, se condenado, vai ser recolhido à Fundação Casa para cumprimento de pena de 2 a 4 anos, dependendo da gravidade do que ele cometeu. Há outros tipos de crime que também estão definidos no Código Penal. O crime de racismo, injúria, difamação, homofobia. Esses crimes, se somados, agravam essa pena. Então, o que acontece? A criança abaixo de 12 anos é ineputável, ela não pode ser condenada, mas os responsáveis podem. E aí é que vem a questão. Quem são os responsáveis, né? Os pais, os tutores, os educadores, as pessoas responsáveis por essa criança e as escolas, no sentido em que elas são responsáveis por prevenir para que isso não aconteça. Então, vamos ver lá como que está a situação. Quem pode ser responsabilizado? Acompanhando o entendimento de responsabilidade dos pais, nota-se que o exercício do poder familiar estabelece o dever dos pais em dirigir-lhes a criação e dispõe que a responsabilidade indenizatória caberá ao responsável legal do agressor. Então, aqui é o que está escrito na lei, gente. O que a lei está dizendo? Que a partir de agora, a partir do dia 12, dia 15 de janeiro de 2024, a criança que agredir a outra, que provocar, que fizer o bullying com a outra, quando isso for definido, se isso for denunciado, se isso for apurado, quem vai ser responsabilizado são os pais. Por que os pais? Porque é obrigação dos pais educar a criança para que ela não faça esse tipo de coisa com outras crianças. Então a educação vem de casa e os pais precisam estar atentos ao comportamento do seu filho na escola. Por quê? Porque se o filho dele estiver cometendo esse crime do bullying na escola, ele vai ser responsabilizado por não ter educado o filho para não fazer isso. Então, cabe aos pais a responsabilidade pela educação. Se não há a educação, as consequências dos atos das crianças abaixo de 12 anos serão imputados aos responsáveis. E aí, pois o exercício do poder familiar, do qual decorre a obrigação de educar, é atribuição dos pais ou tutores. Então, quem estiver responsável por essa criança.
Ocorrendo bullying na rede pública de ensino, haverá responsabilização do Estado, caso o servidor público responsável não tome medidas necessárias para prevenir e erradicar os atos de bullying na unidade escolar. Então, o diretor da escola, ele não vai ser processado diretamente.